Olá, meus amados irmãos da Igreja Batista Alvorada, com uma satisfação enorme eu me dirijo mais uma vez a você, mediado aqui pela tecnologia e com alegria imensa no coração, mesmo sentindo muita saudade, e eu expresso aqui a minha admiração, meu respeito por cada um dos irmãos. Nesta manhã de domingo, meus irmãos, quando nós comemoramos a Páscoa, nós temos o privilégio de voltar o nosso olhar, de colocar o nosso coração à disposição do Senhor nesta manhã. Nós vamos desenvolver com vocês a nossa escola de oração. E eu queria compartilhar com vocês o texto de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18 da primeira carta. E o texto diz assim: regozijai-vos no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, esse texto, meus irmãos, ele traz três grandes ensinamentos para nós. E falar de oração é falar dos preceitos que esse texto traz para nós. O primeiro deles é que a oração é um componente essencial da vida cristã. Na caminhada de fé, na caminhada com Deus, não pode faltar a oração. Meus irmãos, em todas as situações que nós estivermos vivendo, a oração, ela é fundamental. Por isso a ênfase do texto de Paulo é orai sem cessar. Esse preceito, meus irmãos, diz que diariamente nós devemos buscar a face de Deus em oração. Mas há um segundo preceito nesse texto, que a oração que Paulo fala que precisa ser sem cessar, ela é precedida por um momento de alegria. O texto diz: regozijai-vos no Senhor. Então nós precisamos com júbilo viver a fé cristã, viver a nossa vida cristã com muita alegria, com muito júbilo, com muito contentamento. Dessa forma, meus amados irmãos, nós continuamos na caminhada de fé, orando e com alegria. Mas Paulo também fala que além de regozijar, além dessa oração que deve ser permanente, diária, nós podemos ter um coração grato. O texto diz na sequência aí, olha, orai sem cessar, mas também com ações de graças. Isso significa que o nosso coração pode estar alegre, mas também com gratidão. Queridos irmãos, eu queria partilhar com vocês as nossas necessidades de oração. Nós devemos interceder a Deus pelos ministérios da igreja, pela nossa igreja, por cada um dos irmãos. Intercedemos a Deus pelos aqueles irmãos que perderam entes queridos, como é o caso da irmã Elza, que Deus possa confortar o coração dela. Eu queria também conclamar os irmãos a clamarem ao Senhor, a pedirem, a intercederem pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelo nosso país, mas também, meus irmãos, devemos lembrar de orar pelos nossos vizinhos. Vamos orar pelos nossos vizinhos, orar pelos nossos amigos, orar também, meus amados irmãos, colocando o nosso joelho aos pés do Senhor, clamando com muita fé no coração pelo nosso trabalho, pela nossa vida financeira. Eu sei que o Senhor é gracioso e Ele cuida de nós, mas nós precisamos, meus amados irmãos, dobrar os nossos joelhos, confiar a nossa vida e com muita devoção no coração, clamarmos sempre ao Senhor, conforme ensina o apóstolo Paulo. Meus irmãos, eu queria terminar essa reflexão, esse momento da nossa escola de oração, relembrando o hino do cantor cristão de número 155. E esse hino do cantor cristão, assim, expressa a sua devoção a Deus e que deve ser a nossa também. E o hino traduz a nossa experiência de fé e de caminhada com Deus. Em Jesus, amigo temos, mais chegado do que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Lá no finalzinho, na última estrofe, diz assim: se este mundo nos despreza, Cristo é nossa em oração. Ele nos acolhe e nos dá consolação. Meus irmãos, nesse dia de hoje, Jesus quer nos acolher em seus braços. Vamos tomar os braços de Jesus como o nosso consolo, como a nossa fortaleza, como o nosso abraço neste domingo. Uma boa Páscoa. Que Deus te abençoe e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo e o amor eterno e infinito de Deus Pai, seja com você, com a sua família, agora e para todo sempre. Um abraço fraternal e muito amoroso do pastor Reinaldo para você e para a sua família. Deus te abençoe. Ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo
nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe.